retornar. Pode ajeitar os documentos aqui, na verdade é muito papel e às vezes a gente acaba se perdendo aí. Então vamos lá, seguir todos os passos da forma correta. Então, mais uma vez, estamos aqui para o julgamento da tomada de contas do município de Antonina, do exercício financeiro de 2007, cujo prefeito era o senhor Kleber de Oliveira Fonseca, na época, prefeito da época. Então, vamos seguir todos os passos do julgamento. Primeiramente, nós vamos ler o parecer prévio da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, pelo primeiro secretário, vereador Alciol Salgado. Câmara Municipal do Estado do Paraná. Comissão de Finanças, Contas e Orçamentos. Assunto: tomada de contas do exercício 2007. Interessado Kleber Oliveira Fonseca. Parecer preliminar. Considerando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que desaprovou as contas do ex-prefeito Kleber Oliveira Fonseca no exercício financeiro de 2007, esta comissão opina em primeira análise pela manutenção da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encartada no Acórdão 113 de 2013, processo número 57.2640 de 2009, por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 203, parágrafo 1º, a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Antonina, com redação dada pela Resolução número 010 de 2016, notifique seu interessado quanto ao teor das primeiras conclusões e quanto ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, concedendo ao mesmo prazo regimental para a defesa e ao parecer salvo o melhor juízo. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Antonina, em 12 de julho de 2016. Quem assina são os vereadores Alceu Salgado, presidente e relator, José Dutra da Silveira, membro, e Givanildo Soares Cabral, membro. Após a leitura desse parecer, foi dado ciência ao prefeito Kleber, ex-prefeito Kleber de Oliveira Fonseca, e o mesmo apresentou a sua defesa para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. E eu peço agora para o primeiro secretário segundo secretário, apresentar a defesa do prefeito Kleber de Oliveira, ex-prefeito Kleber de Oliveira Fonseca. A mesma que o ex-prefeito enviou para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Vamos lá então. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento da Câmara Municipal de Antonina. Kleber Oliveira Fonseca, brasileiro casado, servidor público federal, portador da cédula de identidade número 2100-184-8, órgão emissor da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF 587-111-809-78, residente domiciliado na rua Monsenhor Manuel Vicente, número 28, centro do município de Antonina, Paraná. Venho muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria e demais membros dessa comissão, em resposta aos ofícios do número 001-2016 e 002-2016, apresentar defesa com relação aos pareceres preliminares emitidos pela comissão supracitada, onde, em primeira análise, opina pela manutenção do parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encartado nos acórdãos 113-2013, processo 572-640/2009 e 410-2014, processo 116717/2009, pelas razões a seguir. Cumpre salientar que, neste ato, não haverá manifestação do que tange aos itens aprovados, bem como sobre os itens aprovados com ressalva, uma vez que o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná optou pela aprovação destes, bem como a manutenção desta outra comissão no mesmo sentido. No tocante aos itens infrarrelacionados, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná manifesta-se favorável à manutenção da regularidade pelas razões do fato e direito que seguem, requer-se a reforma da decisão quanto às irregularidades apontadas, pleiteando-se desta forma a indicação da aprovação das contas dos exercícios de 2007 e 2008.
Primeiro, dos fatos do direito, da divergência nos ajustes efetuados na conciliação bancária e confronto com os extratos bancários subsequentes. Nome comissão. Junto ao contraditório, foi encaminhada a relação contendo todas as contas mencionadas na instrução, inclusive dando-se destaque à paginação que constava o extrato da regularização, conforme cópia anexa, ora reenviada, que certamente irá elucidar a pendência. Com relação à conta número 264/71-5, que foi a única que não houve a devolução de recurso, cumpre primeiramente destacar que esta pertencia ao Fundo de Previdência Municipal, e ainda que aquela estava com desativação datada de 31/1/2007. Ou seja, as atividades daquela conta estavam cessadas. Outros sim, a nomenclatura da conta era Fundo de Previdência Conta Poupança. Ocorre que havia ainda no município a conta de 72-3, que também era nominada Conta Fundo de Previdência, cuja nomenclatura utilizada era Conta Corrente, Fundo de Aplicação. Logo, a devolução ocorreu para esta segunda conta, causando o presente equívoco. Todavia, quando da apresentação do contraditório da controvérsia ao egrégio tribunal, foi encaminhada a relação de todas as contas mencionadas na instrução, não sendo observado pelo julgador das contas o fato de que a irregularidade mencionada foi também apontada, segundo o servidor municipal responsável técnico pela contabilidade do município, o Sr. Hélio Rangel. A referida conta extinta de 2003 gerou suspeição de irregularidade pelas razões apontadas pelo TCE Paraná nos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, sendo que a indicação pela desaprovação das contas por esse motivo só se deu no ano 2007, sendo mantida a aprovação pelo TCE Paraná nos demais exercícios. Cumpre destacar que o referido Fundo de Previdência Municipal foi extinto em 2002, ou seja, antes do início do mandato em análise, conforme descrição constante em documento, apresentado pelo município no ano 2009, conforme anexo. Da omissão de conta corrente no sistema informatizado. Segundo a decisão, ora guerreada, teria ocorrido omissão de conta corrente no sistema informativo, ferindo a Lei Federal nº 4.320/64, artigo 89 e 105, inciso 1º. Verificou-se que não teria sido notificado no sistema informatizado saldo em conta corrente bancária mantida pela tesouraria, fato evidenciado por extrato da instituição financeira, juntado ao processo. Por consequência, caracterizou-se a incorreção ou omissão nas disponibilidades apresentadas. Entretanto, conforme o quadro demonstrativo deste item, todas as contas apontadas estão com saldos zerados, sendo que estas contas foram abertas pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal para repasse de transferências voluntárias. Ocorre que algumas delas não chegaram a ter movimentação, uma vez que o município não obteve a certidão liberatória, restando, portanto, impedido de receber tais verbas. Ora, membros desta douta comissão, é fato que seria impossível o envio de extratos referente ao mês de janeiro de 2008 para comprovar a regularização dos valores pendentes, uma vez que todas as contas estavam com saldos zerados e não tiveram movimentos no decorrer dos anos 2007 e 2008. Para tanto, foi requerido, junto aos bancos supracitados, que informasse tal fato, conforme comprova o ofício 129/2009 da Prefeitura Municipal de Turina, em anexo, do qual não obtivemos resposta por parte do solicitante, razão pela qual requeremos a intervenção por parte desta comissão, junto à Prefeitura Municipal de Turina, para a obtenção dos dados solicitados no referido ofício, tendo como base a prerrogativa disposta no artigo 203 do parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Turina, de modo a elucidar a questão aos senhores vereadores. Prova da veracidade dos fatos apresentados é que na prestação de contas do ano 2008, o mesmo item obteve o status de
aprovado com ressalvas por parte do egrégio tribunal, conforme cópia de acórdão de parecer prévio número 410 de 2014. Primeira Câmara, anexo, não restando dúvidas quanto à direção que deve ser seguida por essa digníssima comissão. Da despesa com pessoal, não retornando ao limite máximo, nem redução de 1/3 do período exigido em lei. Conforme apurado no relatório de gestão fiscal, em concordância com o demonstrado abaixo, cuja posição reflete o índice em 31/12/2007, a despesa total com pessoal no segundo semestre de 2006 encontrava-se acima dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar número 101/2000, caracterizando a situação prevista no artigo 23, também da referida lei, ou seja, a necessidade de retorno ao respectivo limite em até 2 quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre. A entidade não retornou ao limite legal dentro do prazo estabelecido pela referida lei, o qual expirou em 31/8/2007. Nobres vereadores, o retorno ao limite demorou um pouco mais do que esperado, sendo cumprido ainda no ano 2008, contudo o referido descumprimento jamais se deu por desídia da administração pública, mas sim pelo total engessamento das despesas públicas nas quais os municípios estão inseridos, e de notório conhecimento de vossas senhorias. Isto porque, no município de poucos recursos, é necessário um verdadeiro malabarismo para manter-se as contas em dia. E é nesse sentido que o município e seu administrador, por diversas vezes, se vê entre a cruz e a espada, ao ter que optar por quais limites devem primeiramente ser respeitados. Neste diapasão, tem-se como grande gerador de dificuldades a questão de cumprir, ao mesmo tempo, com as obrigações constitucionais de gastos com a educação e saúde, somados às limitações de gastos com pessoal, a avaliação de arrecadação e a revisão anual de folha de pagamento. É certamente um oneroso e laborioso desafio aos municípios e seus administradores, que pautam suas atitudes em cumprir com todas as determinações legais. Contudo, muitas vezes, pelas próprias exigências de todo o arcabouço legal envolvendo a matéria, é que se verifica o descumprimento momentâneo de um ou outro índice. Nobre comissão, ficou evidenciado desde logo que, durante toda a gestão do hora recorrente, este primou pelo cumprimento de tais índices, revogando, para tanto, mediante decreto de gratificações, bem como tentou, a todo momento, enxugar a máquina pública e dar cumprimento à lei de responsabilidade fiscal. Ocorre que não é fácil para um município pequeno, com escassas fontes de receita e baixa arrecadação, caminhar sempre no limite imposto pelos índices de gastos com pessoal, pelos severos ônus determinados pela Constituição Federal. Como exemplo, pode-se destacar a dificuldade de contratação de médicos plantonistas, na qual o município se refém do pagamento de altos salários, a fim de atrair poucos interessados. Assim é flagrante a contradição e o choque de interesses da administração pública, onde, de um lado, há necessidade de cumprir com o limite de gastos com a saúde, ofertando o serviço mínimo à população, e, do outro lado, honrar com a limitação de gastos com folha de pagamentos de recursos humanos. Tanto assim, é que existem diversos projetos no sentido de flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, visto a flagrante dificuldade que os municípios passam a tentar dar cumprimento aos seus severos dispositivos. De qualquer sorte, um simples exame da evolução dos números do município de Androlina demonstra ao rigor com que a questão foi encarada para o exercício de 2008, reverter a complicada situação de despesa com pessoal. Da ausência do pagamento de precatórios notificados antes de julho de 2006. A ausência de pagamentos dos precatórios notificados antes de julho de 2006, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, membros dessa comissão, a entidade foi notificada para o pagamento de sentenças judiciais antes de julho de 2006, caso que deveria ter pressionado o pagamento durante o exercício seguinte.
mediante a previsão de recursos de dotação orçamentária do orçamento, vigente para o exercício de 2007. Muito embora o comando legal registra-se a existência de precatórios pendentes de pagamento no encerramento daquele exercício. Tal fato ocorrera pela total disponibilidade de recursos, que, conforme apresentado em contraditório, o município se viu surpreendido com ações de sequestro, bem como um acordo no pagamento de um precatório trabalhista que sozinho consumia R$25.000 mensais dos cofres públicos. Referido ao acordo, e se deu para evitar um sequestro milionário, que poderia esgotar o orçamento inteiro da Prefeitura. O acordo é, ora citado, ao qual o TCE Paraná alega em seu acordo de parecer breve, 113 de 2013, Tribunal Pleno, que nenhum documento foi oportunamente anexado para comprovação de veracidade do exposto. Foi firmado da Prefeitura Municipal de Antonina e o Sindicato de Servidores de Paranaguá, município de Antonina, junto à Justiça do Trabalho, seu inteiro teor pode ser verificado através de consulta ao setor jurídico da Prefeitura, nos autos processuais de números 2056, 1991, 411, 9-00-2. No momento em que for afirmado o acordo, o servidor público municipal, e à época dos fatos também secretário municipal de administração, o senhor Luciano Prosca, acompanhou então o prefeito municipal Cleber Oliveira Fonseca e presenciou o firmamento do acordo. Cumpre salientar que faz-se necessária a solicitação de visualização do processo citado acima por parte desta comissão, com fulcro no artigo 203, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Antonina, em razão da dificuldade de obtenção junto à Prefeitura Municipal de Antonina de tais documentos que servem de conteúdo probatório indispensável para julgamento da irregularidade apontada. Logo, não houve, como não há até hoje, qualquer possibilidade do município honrar com os precatórios pela simples existência de recursos para tal fim. Todo recurso disponível é gasto de acordo com a peça orçamentária e se encontra totalmente refém do precatório comentado no contraditório. Por fim, cabe ressaltar que em momento algum houve má-fé do gestor no não cumprimento do compromisso de pagamento de dívidas decorrentes de decisão judicial. O que houve e sempre haverá é uma tremenda limitação orçamentária para tal fim, e jamais para frente para as enormes dívidas existentes e que juntas extrapolam o orçamento anual do município de Antonina. Dos pedidos. Ante a todo o exposto, requer-se que sejam integralmente aprovadas as contas do município de Antonina no exercício 2007-2008. Que caso a presente comissão opte pela não aprovação total das contas, que estas sejam aprovadas com ressalvas, uma vez que estas mesmas ressalvas foram sanadas antes mesmo do fim de mandato do então prefeito Cleber Oliveira Fonseca, período 2005 a 2008. Conforme o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, já recebido por esta comissão, uma vez que esta distinta comissão opta pela manutenção da decisão do TCE Paraná, encartada no Acórdão 410/2014, processo 116717/2009, Antonina, em 9 de agosto de 2016, Cleber Oliveira Fonseca, ex-prefeito municipal de Antonina, gestão 2005-2008. Após a leitura da defesa do ex-prefeito Cleber, peço que o primeiro secretário faça a leitura do parecer emitido pela Comissão Permanente de Finanças, Contas e Orçamento. Pedido do primeiro secretário e presidente da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Ele vai fazer a leitura do relatório. Antes de fazer a leitura do parecer, o relatório, após recebido a defesa do prefeito Cleber, a comissão elaborou um relatório e logo após elaborou o parecer final.
Só passando todos os passos, foi feita a leitura do parecer prévio. Logo após a leitura, esse parecer prévio foi enviado para o prefeito Kleber. Logo após foi feita a leitura da defesa do ex-prefeito Kleber. Logo após, a comissão solicitou fazer a leitura de um relatório que seria justificativa para a leitura posterior do parecer final da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Para gerar alguma dúvida, foi feito após a análise do Tribunal de Contas do prefeito Kleber, ele entrou com a defesa dele, expondo os motivos, pedindo a aprovação total ou aprovação com algumas ressalvas. Ressalva não poderia ser utilizada porque nós aprovamos a conta de 2008 dele já com ressalva. E alguns problemas que tinha ali relacionados em 2007 já tinha sanado em 2008, já tinha sido totalmente solucionados. Então, como ele mandou a defesa dele agora eu vou ler, no caso, o relatório nosso, com base no que ele mandou, para fazer a conclusão final, que é o parecer final, para ser colocado em votação. Gostaria que você prestasse um pouquinho de atenção para esse relatório. Antes da leitura do primeiro secretário, eu queria comunicar a todos os vereadores tiveram ciência do processo, todos os vereadores tiveram acesso às cópias dos processos, todo o processo na íntegra, todas as respostas, foi falado em sessões, tanto que esse processo aí faz um bom tempo que está na casa, então não há em que ter dúvida. Tá? Só hoje aqui é mais a sessão para o julgamento. As dúvidas deveriam ser tiradas durante o tempo que o processo esteve aqui na casa e o tempo que o processo esteve com a comissão. Câmara Municipal do Estado do Paraná. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Assunto: prestação de contas do município de Antonina no exercício financeiro de 2007. Interessado: Kleber Oliveira Fonseca. Relatório: trata-se de julgamento de contas do Sr. Kleber Oliveira Fonseca no exercício financeiro de 2007, quando exerceu o cargo de prefeito nesse município. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, processo número 57.2640/2009, instruiu ao feito remetendo a esta Igreja Casa de Leis para análise e julgamento. Com base no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Acórdão 103/2013, foram apontadas irregularidades no ano em epígrafe quanto a divergência nos ajustes efetuados na conciliação bancária em confronto com os extratos bancários subsequentes, omissão de conta corrente no sistema informatizado, despesa com pessoal não retornando ao limite máximo nem redução de 1/3 no período exigido em lei, ausência de pagamento de precatórios notificados antes de julho de 2006. Instado a se manifestar perante esta comissão, o interessado apresentou sua defesa, aduzindo em síntese que a divergência dos ajustes efetuados na conciliação bancária se deu devido ao equívoco aparente. A conta referida trata-se de conta poupança do Fundo de Previdência, o qual foi extinto em 2002. A comissão de conta corrente no sistema informatizado também ocorreu por engano, eis que tais contas teriam sido abertas pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica para receber transferências voluntárias, as quais jamais foram utilizadas porque o município não obteve as certidões liberatórias. O retorno ao limite de gastos com o pessoal não foi obtido no primeiro quadrimestre devido à baixa arrecadação, sendo cumprido apenas em 2008, durante o período em que o momento foi empreendido todos os esforços para reduzir-se os gastos com o pessoal, suprimindo-se inclusive gratificações. Quanto à ausência de pagamento de precatórios, afirma que foi realizado acordo nos autos de ação que originou o precatório do Tribunal do TRT da nona região, 2056-1991-411-9-002, para evitar esse sequestro milionário de valores das contas da Prefeitura. Pugna para que a comissão busque junto à Prefeitura informações quanto a tal acordo de parcelamento. Em síntese, eis o relatório.
Fundamentação em voto. Analisando pormenorizadamente cada item apontado como irregular pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em confronto com as explicações apresentadas pelo Alcaide, primeiramente, quanto às duas primeiras impropriedades, divergências dos ajustes efetuados na conciliação bancária e emissão de conta corrente no sistema informatizado, há que se registrar que trata-se de irregularidades formais, sem dano ao erário. Sim, pois a divergência nas contas se deu em relação a extintas contas do Fundo de Previdência Municipal, que, fato conhecido de toda a administração, provém do famigerado intento municipal em se formar previdência própria e sua consequente extinção, o que culminou numa dívida gigantesca de nosso município, junto ao INSS. Quanto à existência de contas não registradas no sistema informatizado, há que se acatar as alegações do interessado. Eis que as contas abertas, ao que se tem notícia, não foram utilizadas e sequer tiveram movimentações. Ainda que tal informação não conste nos autos mais grave que tais irregularidades seria a desaprovação das contas por improbidades formais, ausência de dolo ou lesão ao erário, cujas informações são de conhecimento da administração pública local. Quanto às outras duas irregularidades, limite de gasto com o pessoal e ausência de pagamento de precatórios, dada a parcela de poder decisório na resolução dessas questões reservadas ao CAIDE, a importância dessa matéria perante a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, há que rever a questão com maior cautela, com o fito de não se proferir julgamentos apressados. Quanto aos limites com gasto com o pessoal, há que se registrar que este é um problema recorrente da administração municipal, eis que, possuindo um grande contingente de servidores públicos efetivos, toda a queda da arrecadação afeta ou põe em risco a manutenção dos limites gastos. Em que pese as diretrizes claras e impericiosas da Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, para se restabelecer os limites de gastos à normalidade, vê-se que o gestor iniciou a cadeia de medidas prescritas, não conseguindo obter o êxito no tempo esperado. Veja-se que não foi promovido um novo concurso, não foi criado mais cargos em comissão ou qualquer outro fato que contribuísse para o desequilíbrio dos gastos com o pessoal, pelo que tal propriedade não teve outra causa senão a baixa arrecadação do município no período. Se por um lado o excesso de gasto com o pessoal se reveste a gravidade perante a Lei de Responsabilidade Fiscal, por outro lado, não acarretou lesão ao erário, eis que os servidores remunerados no período prestaram serviço para o município e foram essenciais para a manutenção das atividades da Prefeitura, o que atende aos interesses dos próprios antoninenses. Logo, no entendimento desse relator, necessário converter-se tal irregularidade em aprovação das contas, isso dada a ausência de dolo do gestor, e que os limites de gastos com o pessoal se restabeleceram no exercício seguinte. Por fim, quanto ao não pagamento dos precatórios, em que pese não ter sido provido recursos nas leis orçamentárias para fazer frente a tais dívidas, foi estabelecido pelo município acordo com os credores na ação trabalhista citada. Mais uma vez, embora o interessado não tenha trazido documentos para provar suas alegações, essa comissão não pode fechar os olhos quando possui conhecimento de causa ou possui meios de buscar tais informações. Sim, pois de fato foi promovido acordo junto à Justiça do Trabalho para quitar, de forma parcelada, o precatório citado, não havendo que se falar em dolo ou lesão ao erário quanto de forma diversa. A administração busca outros meios igualmente legítimos de cumprir com suas obrigações. Desta forma, também aqui entende esse relator que a desaprovação deverá ser convertida em aprovação.
Diante de todo exposto, considerando que as irregularidades encontradas foram formais, não esboçaram dolo do gestor ou lesão ao erário. Este relator entende que todas as irregularidades verificadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná no exercício financeiro de 2007, apontado acórdão número 113 de 2013, deverão ser convertidas em aprovação com ressalvas. Contudo, considerando que tais pontos já foram sanados no exercício financeiro seguinte, entendo que se fazem desnecessárias tais ressalvas, calhando dessa Câmara aprovar contas relativas ao exercício em destaque, de forma direta. Antonina, 19 de outubro de 2016. Quem assina é o Sr. Salgado, presidente e relator. Leitura do parecer emitido pela Comissão Permanente de Finanças, Contas e Orçamento. Câmara Municipal de Antonina, Estado do Paraná. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Assunto: prestação de contas do município de Antonina no exercício financeiro de 2007. Interessado: Kleber Oliveira Fonseca. Parecer: considerando que a parte interessada exerceu tempestivamente seu contraditório e ampla defesa em análise aprofundada da manifestação do ex-alcalde, esta comissão considerou que as irregularidades apontadas pelo parecer prévio do Tribunal de Contas, acórdão 113 de 2013, processo número 57.2640/2009, foram sanadas no exercício financeiro seguinte de 2008. Assim, ante a ausência de dolo do ex-prefeito acerca das irregularidades apontadas e que o mesmo realizou todos os esforços possíveis para trazer as contas públicas para a normalidade, inclusive cortando gastos e gratificações, opinamos pela aprovação das contas do Sr. Kleber Oliveira Fonseca para o exercício financeiro de 2007. Em anexo, nós temos da letra D do parágrafo 1º do artigo 213 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Antonina, com redação dada pela Resolução número 010 de 2016, o projeto de decreto legislativo pela aprovação da tomada de conta do Poder Executivo para a deliberação plenária. É o parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Antonina, em 21 de outubro de 2016. Em assinação dos vereadores, ao Sr. Salgado, presidente e relator, José Dutra da Silveira, membro, e Givanildo Soares Cabral, membro. Está em discussão o parecer da Comissão de Legislação, Justiça, Comissão Permanente de Finanças, Contas e Orçamento. Desculpa. Está em discussão. Pois não. Só gostaria de saber que o senhor secretário da leitura ali, quando assina no primeiro, segundo, tem os 3 membros que ele citou, que ele é presidente e relator, né? E depois ele cita os 2 membros, né, que assinaram com ele. Mas na anterior, eu gostaria, parece que o senhor secretário só falou que a assinatura dele só como presidente e relator, não citou os outros 2 membros. Eu não sei se eu vi mal ou passou despercebido pelo senhor primeiro. Isso é que é só um relatório, né? Isso daria... Geralmente é assinado pelos 3 membros. Se eu for silêncio, pode ser o relator e o presidente, assina. Mas tem que ter a assinatura dos 2. Eu acho que passou despercebido quando o relatório está super aprovado, bem redigido, né, pelo senhor relator. O que me chama a atenção é que não consta o nome dos 2 membros. Obrigado, senhor presidente. Não é uma crítica, e sim uma observação. Uma observação positiva. Podemos colocar, lógico, né? Peço desculpa ao vereador José Dutra Silveira, vereador Givanildo Soares Cabral, que fazem parte da comissão, estão cientes do relatório, estudamos bem profundo esse processo do então ex-prefeito Kleber Oliveira Fonseca, né? Eu quero pedir ao senhor presidente que acione a secretaria dessa casa para que seja colocado o nome do vereador José Dutra como membro do vereador Givanildo Soares Cabral. Peço minhas desculpas, se não foi falha minha. Obrigado pela observação. Só que consta no relatório, então, a assinatura. O relatório é da comissão, tá? O presidente assina, mas os membros também fazem parte. Não obrigatoriamente tem que ter assinatura, mas, já que é pedido, o vereador vai constar no relatório, não é no parecer. Tá? É um relatório. Continua em discussão. Palavra, senhor. Pois não? Eu respeito aí o trabalho da comissão, mas já
antecipo já a minha discordância com o parecer, pois se o Tribunal de Contas foi desfavorável, reprovou, e mesmo que o indivíduo nem teve a capacidade de vir aqui, nesta casa, se defender. Então, se ele não pôde, não foi capaz de vir se defender, por que nós defendemos? Então, eu sou contra o parecer dessa comissão. Continua a discussão. Está em votação. Opa. Senhor presidente, pois não. Nobres vereadores, eu acho a posição do Tribunal de Contas muito estranha, porque ele reprova com ressalvas e envia para a Câmara Municipal para que a Câmara engula esse pepino, certo? No caso de tudo. Eu acho o seguinte: com tudo que o Tribunal de Contas reprovou, em 2008 o prefeito tentou arrumar a casa e tudo mais, não tem que discutir. Eu vou junto com a comissão e vou votar favorável à comissão. Mas é brincadeira o que o tribunal faz com a gente. Se ele parasse com esse negócio de ressalva nada. E manda o pepino para nós aqui. Olha, vamos aprovar esse negócio. Bem, só desculpe cortar, vereadora Maria, só em relação, assim, finalizando bem, o Tribunal de Contas ele vê de maneira técnica as coisas, de maneira técnica não tem conteúdo, vem conteúdo prático. Né? A gente que mora aqui, que sabe do problema da cidade, que sabe do que está acontecendo, sabe qual é a arrecadação no município, o que acontece, é que fica, como falou, com o pepino na mão. Né? Então, assim, o Tribunal de Contas ele faz um parecer, assim, uma análise praticamente em documentos. Só a parte técnica. Né? Eu estou com a palavra. Né? Vereador, eu desculpe discordar de Vossa Excelência, mas eu acho que o tribunal, ali não tem que ver quem mora aqui, quem vive aqui, quem tem coração aqui. Para isso existe a lei da responsabilidade fiscal e ele tem que ir pela parte técnica. E nós também temos que ir pela parte técnica. Eu só quero fazer uma alusão à reprovação da conta do nosso ex-companheiro e falecido já, o vereador José. O vereador José Dutra, eu lembro. Sem chance. Então dá licença. Eu continuo com o meu pensamento. Lei de Salomão Policarpo e outros mais. Então não tem essa história de coração, não. É lei, é para cumprir. Ponto. Essa parte, vereador. Desculpa. Eu já concluí, vereador. Eu não estou aqui fazendo julgamento por coração. Você sabe, conhece meu mandato aqui. Para mim não tem certo, é o certo e errado. Mas com base no que eu apurei, no que o levantamento que vocês fizeram, no que eu fiz, a comissão fez. Em todas as análises que foram colocadas aqui em pauta, tanto a defesa do prefeito, como a conclusão final do relatório. Né? Então, a conta de 2008 ela foi aprovada com ressalvas, por quê? O que ficou remanescente para 2008, 2007 para 2008, que foi o índice de gasto com o pessoal, ele já tinha sanado no final do ano. Então, ela foi aprovada com ressalvas, as contas já foram aprovadas por acaso. A de 2007, que está sendo analisada agora, bem, como eu falei, eu acho que o Tribunal de Contas deveria aparecer técnico, pessoal. Reprova e acabou. E joga, como você falou, a Vossa Excelência falou, manda um pepino para essa casa. Né? Nós analisamos e chegamos a esse relatório final, né, e a conclusão do parecer final. De acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Isso, lógico. Peço palavras, presidente. Discussão. Discussão. Tudo bem, senhores vereadores. Tribunal, quem julga as contas da Câmara é o Tribunal de Contas, não, né? Ele que julga. Ele não dá o parecer, ele julga. Né? Da Prefeitura Municipal, vai para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas dá o parecer técnico. Quem julga é a Câmara. Por mais que o Tribunal dê seu parecer favorável, cabe à Câmara julgar ainda se é favorável o parecer do Tribunal de Contas ou contra
Infelizmente, a Câmara não tem técnicos, né? E nós temos aqui o vereador seu aí, que é contador, eu sou leigo nessa parte, mas acompanha-se o que o parecer do Tribunal de Contas. Se ele dá favorável, né, a gente pode até votar contra o parecer do Tribunal de Contas. Eu parabenizo mais uma vez, como o senhor falar, a comissão, né, que deu o seu parecer. Agora, cabe nós dizer se o tribunal dá certo ou se nós vamos votar favorável ou contra o parecer dado pela comissão competente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, novos vereadores. Só queria ressaltar aqui que o tribunal, através do seu relatório, emitiu um parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do senhor Cléber de Oliveira Fonseca. Ele faz uma recomendação. O julgamento das contas ainda compete à Câmara Municipal. Exatamente. Tá? Então, não há como dizer que tem que seguir tudo que o tribunal determina. Ele está recomendando. Agora, a comissão fez o seu trabalho, fez o seu estudo, fez todos os seus levantamentos e está aí o parecer da comissão. Continua em discussão o parecer da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Essa palavra? Pois não? Eu também sou favorável à comissão, faço parte também, porque esse vereador José Gruta da Silveira vai votar favorável também, porque porque ninguém foi penalizado. Só um minuto, vereador. Vereador Jackson, se liga o microfone, por favor. Porque ninguém nessa cidade, já sou um pouco já de idade, nunca vi um prefeito ser penalizado na cidade de Londrina. Entende? Só é penalizado o presidente da Câmara. Entende? Então por que eu vou votar contra a conta do ex-prefeito Cléber de Oliveira Fonseca? Porque nenhum prefeito que passou por essa prefeitura aí, ninguém foi penalizado. Entende? Por que agora não vou votar favorável? O Tribunal de Contas joga a bomba para a Câmara. Mas quando é do presidente, eu estou sofrendo na pele, gastei dinheiro aí, por causa que não foi roubo, não foi nada. Entende? Foi um equívoco que teve aí do contador lá, que disse que podia ceder lá um pequeno aumento para os vereadores, foi penalizado. Entende? Então, para que agora? Nós não somos técnicos, não somos nada. Toca para frente daí. Meu voto já é favorável na comissão, em tudo é favorável à conta do ex-prefeito Cléber de Oliveira Fonseca. Obrigado. Continua a discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis ao parecer, nós vamos fazer duas votações, tá? Ao parecer e depois o decreto legislativo. Primeiro vamos votar o parecer da comissão. Os que forem favoráveis ao parecer da comissão, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Foi aprovado o parecer da comissão com 8 votos. E agora nós vamos fazer a votação do decreto legislativo. Seguindo o rito, só quero fazer a leitura aqui para não ter nenhum. Presidente,